Se tiver algum problema no áudio, pessoal, se tiver algum problema no áudio, vocês dão um toque, tá? Minha conexão não tá muito excelente, não, mas tá dando para me ouvir direitinho? Beleza, tá sim. Então, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Vamos trabalhar um pouquinho hoje com essa parte final da nossa disciplina, que é a parte de linguagem SQL. Então, a gente já sai do nosso modelo conceitual e do nosso modelo relacional para a implementação, né, do nosso banco de dados, né? Então, a gente já preparou, já projetou, já fez todo o design, definiu todas as estruturas, definiu todos os tipos de variáveis para esse banco de dados, e a partir de agora a gente vai estar implementando esse banco de dados por meio de um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá bom? Então, o que a gente tem para hoje, vamos entender alguns comandos, certo? A arquitetura desse banco de dados, né, da linguagem SQL, tá? A composição, de que ela é feita, né, de DLL, de DML principalmente, mas também tem outras designações, tá? E os principais comandos, tá? Então, hoje a aula é relativamente rápida, tá, pessoal? Para na próxima aula a gente já dar a sequência aí com a implementação desses bancos de dados no celularzinho de vocês, com um aplicativozinho que eu vou passar para vocês, tá ok? Para vocês fazerem as implementações, tá? E quem tiver computador, eu também vou pedir para vocês baixarem um software, né? Que é o próprio MySQL Line Command, né? Por meio das linhas de comando, que vocês vão estar inserindo todos esses comandos que a gente vai ver hoje. E demais comandos, tá? Então, um pouquinho de história para a gente iniciar aqui, né? O nome SQL, certo? Significa Structured Query Language, né? Que em português significa linguagem de consulta estruturada, ou seja, eu vou fazer uma consulta organizada, certo? Por meio de seletores, por meio de uma linguagem, ao meu banco de dados, certo? Então, essa linguagem teve seus fundamentos, né, no modelo relacional de código de 1970, né? Sua primeira versão recebeu o nome de SEQL, né? Structured English Query Language, né? Sendo definida principalmente, né, por esse cara aí, Chamberlain, em 74, nos laboratórios de pesquisa da IBM. Então, a galera lá da IBM, né, percebeu que eles necessitavam armazenar informações de sistemas, né, e a partir disso, eles criaram, né, e começaram a utilizar esse SEQL, né, que ele colocou em inglês, né, prioritariamente, porque na época não obedecia uma padronização, posteriormente é que ela foi padronizada, certo? Foi definida como padrão. Tá? Em 75, foi testado um protótipo de aplicação, né, dessa nova linguagem. Né? Entre 76 e 77, o SEQL foi revisado e ampliado e teve o nome alterado para SQL, né? Tirando aí os dois E's, né, da sigla dele. Né? Devido ao sucesso, né, dessa nova forma de consulta, a manipulação de dados, dentro de um ambiente de banco de dados, a utilização do SQL foi se tornando cada vez maior. Então, saiu ali daquela estrutura da IBM, né? Foi sendo utilizada por outras empresas, né? E aí, com isso, uma grande quantidade de SGBDs foi tendo como linguagem básica o SQL. Então, Felipe, tinha outras linguagens, tinha outras formas de fazer na época? Tinha, certo? Só que nenhuma se mostrou tão eficiente quanto o SEQL, que virou SQL, né? E aí, os SGBDs mais antigos, né, como o Oracle, né, eles começaram a buscar esse SQL dentro das suas prerrogativas, dentro das suas empresas, e começaram a implementar isso de uma forma cada vez mais efetiva. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Então, só um pouquinho aí de história para a gente saber de onde que veio o nosso SEQL, né? O nosso SQL, tá? Então, o SQL, né, se tornou um dos ambientes de banco de dados relacionais, né? Um dos maiores do mundo, né? Em 82, a ANSI, né, que é American National Standards Institute, né, ela também institui o padrão de caracteres, padrão de códigos, né, a tão famosa tabela ANSI, quem trabalha com linguagem de um pouco mais baixo nível, certo? Tornou o SQL padrão oficial, né, a linguagem de ambiente relacional. Então, o que eles tinham nessa época? Como é que a galera projetava os bancos de dados deles, né? Eles faziam aquele modelo conceitual que a gente fez lá no início da nossa disciplina, com suas entidades, com seus atributos, com seus relacionamentos, certo? Posteriormente, eles tinham a construção do modelo relacional, só que eles não conseguiam fazer de uma forma eficiente. E aí o SQL, né,
pegou essa parte relacional e conceitual e transformou em algo altamente produtivo, né? E aí virou um padrão oficial dessa linguagem de ambiente relacional, né? Por ser uma linguagem de numerosas aplicações, né? Ou seja, diversos tipos de SGBDs utilizam, né, o SQL, tá? Ela pode manipular dados de diferentes bancos entre funções de um SGBD. Então, o que acontece? Eles conseguiram perceber que ela era uma linguagem tão forte, tão eficiente, que eles conseguiriam manipular informações de um banco para o outro, tá? Entre o próprio banco de dados, né? Entre outros bancos de dados, mesclando SGBDs, enfim, é uma linguagem muito poderosa e muito forte, tá? Então, a linguagem SQL, tá, pessoal? Ela pode ser por ser uma linguagem de numerosas aplicações, ela pode fazer essa manipulação por meio desse conjunto de coisinhas aqui, né? Vamos usar esse termo coisinhas, certo? Mas esse conjunto de atributos, podemos falar assim, né? Esse conjunto de ferramentas que ela tem. Então, a primeira, né, que a gente tem aqui é a implementação de ambientes, certo? Ela consegue implementar ambientes de uma forma muito eficaz, tá? Segurança, controle e administração desses ambientes, porque do que adianta eu criar um banco de dados se eu não consigo administrar ele, né? Então, aqui eu entro com o design do banco de dados, né? Eu entro aqui com o administrador de banco de dados, o DBA, né? Database Administrator. Né? E aí eu também tenho as derivações de DDL e DML, que cada um vai ter aí uma especificidade, né? Cada um vai fazer um papel diferente no meu banco de dados. Entendido até aqui, pessoal? Falei rápido, quero que eu repita alguma coisa, tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Aqui é só para a gente saber que o SQL ele é muito forte, né? E que ele é subdividido praticamente em duas situações, em DDL e DML, tá? Vamos entender o que é esses subconjuntos, né? Do SQL. A linguagem SQL, ela é dividida em subconjuntos de acordo com as operações que se deseja efetuar, certo? Sobre um banco de dados. Os principais subconjuntos são o DDL, tá? Que é Data Definition Language, né? Linguagem de definição de dados, que é utilizado para definir estruturas de dados, né? Fornecendo as instruções que permitem essa criação, alteração e remoção de banco de dados, tabelas, etc. Né? Então, aqui é como se eu criasse as estruturas básicas com os comandos em DDL. Né? Então, essa linguagem de definição de dados, ela cria, certo? A parte básica, as estruturas, eu crio o meu banco, eu crio a minha tabela, eu altero essa minha tabela, uma estrutura, e eu dropo essa tabela, né, que eu faço aí a exclusão dessas tabelas, dessas bases de dados, tá, pessoal? Então, os principais comandos dessa DDL é o create, né, de criar, é o alter, de alterar, e o drop, né, que é até um termo que é bastante utilizado, né, quando eu vou dropar uma tabela, quer dizer que eu vou estar excluindo as estruturas dessa tabela, tá? Quando eu vou criar um create table, certo? Eu vou estar criando uma tabela em um banco de dados. E vocês lembram que uma tabela pode ser instanciada com diversos tipos de atributos, não é? Então, por exemplo, quando eu crio uma tabela aluno, quais seriam os atributos de uma tabela aluno, Cleisma? Modo Ghost, Cleisma? Ou você está presente? Olha aí, estava no modo Ghost, né? Vamos prestar atenção, Cleisma. Certo? Ah, tá ok, tá? Oxe, Isabel, pois da próxima vez você carrega o celular antes de vir para a aula. Ou então você coloca o celular para carregar e fica assistindo a aula. Tá ok? Não, mas como é que carrega o celular em 3 minutos acaba a bateria? Bote o celularzinho para carregar, para você não perder a aula. Então assista depois, tá? No YouTube. Mas não perca a aula não, por favor. Tá bom? É crucial aí para vocês, tá? Alanzinho, meu parceiro.
Desenrola aí essa perguntinha que eu fiz para a Cleísa. Matrícula, nome, curso. Então, esses daí são atributos que eu posso ter em uma tabela chamada aluno. Tranquilo? Então, essa tabela, esses atributos, eles podem ser manipulados também. Então, como é que eu faço isso? É o chamado meu CRUD básico, tá? E aí, quem é que faz esse CRUD básico, tá? É a minha linguagem, né, de DML, né, que é Data Manipulation Language, certo? Aqui eu manipulo as informações, ó. Linguagem de manipulação de dados, né? É um grupo de comandos dentro da linguagem SQL, certo? Que trabalha com recuperação, com a inclusão, remoção e modificação de informações das bases de dados. Então, por exemplo, lembra o que é o CRUD? Quem lembra o que é o CRUD básico? Alô, você? Alguém? Lembra, Maria Clara, o que é um CRUD? Não. Um CRUD é aquelas 4 operações básicas de um banco de dados. Eu falei no início da disciplina, certo? Quais são as 4 operações básicas de um banco de dados? Exatamente, Davi. São essas 4 operações básicas aí, né? Criar, alterar, excluir e consultar, tá? O Irineu pediu para me repetir aqui a DDL, certo? Eu vou repetir, mas eu vou só concluir o raciocínio da DML, tá bom, Irineu? Então, para fechar aqui a DML, depois eu repito tudo, tá? Os principais comandos da DML, né, de manipulação de dados, são justamente esses do CRUD, né? Que é, ó, select, certo? Eu tenho aqui o meu selectzinho, eu vou selecionar informações, eu vou inserir, ok? No caso, eu vou poder estar fazendo o update, né? Que é alterando esses registros, e também posso estar deletando, né? Então, aqui são as minhas 4 operações básicas, tá? Então, repetindo para frisar aqui o negócio, né? O meu SQL é dividido, basicamente, né, em DDL, tá? E em DML. O DDL, Data Definition Language, é uma linguagem de definição de dados. E o DML é o Data Manipulation Language, que é uma linguagem de manipulação de dados, certo? Define as estruturas básicas como se fosse o alicerce, certo? A todas as estruturas, né? Que é o caso do DDL, que são a criação das tabelas, né? A alteração dessas tabelas, os relacionamentos, tudo isso é definido a partir do DDL. E o DML, ele faz a manipulação dos registros dentro dessas estruturas, que no caso a gente utiliza as 4 operações básicas, né, aqui, que são consultar, inserir, modificar e deletar, que é o nosso select, insert, update e delete. Tranquilo, Irineu? E os demais? Posso seguir? Yes ou no? Amém ou misericórdia? Pode anotar. Ouvi um amém. Oi, Ana Vitória, pode perguntar. Não, nada. Pode perguntar, fique à vontade. Não é nada, não. Você entendeu? Tô caminhando pra entender, vai dar certo. Mas é só entender que tem 2 subdivisões, tá? E essas subdivisões, ela tem comandos dentro de cada um. Então, por exemplo, os principais comandos da DDL são create, alter e drop. E os principais comandos da DML é o nosso CRUD, né? Que é o insert, select, update e o delete, tá? Então, é coisa simples, tá, pessoal? É coisa mesmo só da gente se atenuar para essas coisinhas básicas, tá? Ok? Posso seguir, Jéssica? Pode. Show! Vamos lá.
Então, os principais comandos, como eu tinha falado anteriormente, são justamente esses, né? Então, se a gente pegar aqui o comando select, ó, utilizado para extrair dados do banco, ou simplesmente para consultar esses registros no banco, né? Ele é do grupo DML. O insert, né? Ele introduz novas linhas nas minhas tabelas, né? Então, ele é do tipo DML, tá ok? O comando update, né? Ele altera as linhas já existentes, né? Trocando apenas os registros. Então, ele pertence ao grupo do DML. O meu delete, ó, apaga as linhas já existentes, tá? Esse quadrozinho aqui é um resumão, tá? E ele é do grupo DML. O create, né? Ele cria estruturas no banco de dados, certo? Geralmente, ou ele cria o próprio banco de dados, ou ele cria tabelas e tudo mais, certo? Ele é do tipo DDL, né? Do grupo do DDL. O alter, ele altera as estruturas criadas, ele é DDL, e o drop, né? Ele apaga as estruturas do banco de dados, né? Que também faz parte do nosso grupo DDL. Tranquilo, povo? Então, um resumão, né? Justamente são esses comandos, tá? Que são os principais comandos que a gente vai estar utilizando no nosso SQL, tá? E aí a descrição de cada um, tá bom? Segue o fluxo. Opa. Beleza? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Vamos lá, né? Então, vamos começar aqui pelos principais comandos do DDL, né? O DDL, ele cria as estruturas, vale lembrar, né? Então, create database, certo? Primeiro comando aqui com a significância maior, certo? É um comando create database, é responsável pela criação de um novo banco de dados vazio, conforme podemos ver abaixo, tá? Pessoal, a linguagem SQL, ela é um conjunto de comandos, certo? Da mesma forma que em programação a gente tem uns comandos para imprimir, um comando para ler uma variável, um comando de repetição, um comando de seleção, certo? Funções, procedimentos. Se a gente tem esses comandos na programação, é um conjunto, certo? De passos, certo? Esses comandos também existem aqui no nosso SQL, tá? Só que eles seguem apenas um padrãozinho, tá? E aí vocês vão ter esses comandos a partir de uma sintaxe pré-definida. Então, por exemplo, se eu for criar um banco de dados, certo? Qual é o comando que eu utilizo? Create database, e aqui eu coloco o nome do meu banco, né? Create database escola, e ponto e vírgula, certo? Ao ser executado, estaremos criando um banco de dados chamado banco teste, né? Ou no caso, se eu quiser chamar de escola, pode chamar de escola, qualquer banco de dados de sua preferência. Tranquilo para vocês? Pronto. Quando a gente iniciar no SQL, né, na próxima aula, na parte prática, certo? A gente vai ver que tem outros comandos também, como show databases, né? Tem outro, vou até adiantar logo aqui para vocês, é o show database, tá? Esse comando, pessoal, ele mostra todos os bancos de dados existentes, tá ok? E aí você já consegue fazer uma verificação para você não criar o mesmo banco de dados, aliás, um banco de dados com o mesmo nome de um já existente, tá bom? Então, Felipe, opa, Rocha. todos os comandos no SQL é tudo em caixa alta, né? São em caixa alta, tá? Todos os comandos em SQL são em caixa alta, né? A nossa conhecida letrinha maiúscula. Então, vocês vão ter lá o promptzinho de comando, certo? E pelo prompt de comando a gente vai conseguir criar toda a estrutura de um banco de dados. Felipe, mas tem outra forma de fazer isso aqui? Eu já expliquei para vocês que tem. Quem lembra como é? Me fala aí. Hein? Foi o que a gente fez a aula passada, pessoal. Com uma SQL Workbench? E o MySQL Workbench, depois que eu fazia o modelo relacional, eu não conseguia criar o meu script SQL? Não conseguia? Verdade. Então, agora a gente vai criar esse script do zero, no osso, tá? Então, eu ensino
a forma mais fácil, mas eu também ensino a forma mais difícil, a forma que tem que ter o entendimento, né, que é conhecendo todos os comandos. Se você não conhecer os comandos, nem adianta você criar, né, e gerar o seu SQL, né, o seu script de SQL a partir do MySQL Workbench. Beleza? Vamos para o próximo comando? Create table, certo? Create table é um comando que vai criar uma nova tabela, né? Então, aqui onde eu estou no DDL, ó, criando as minhas estruturas. Tá? Então, dessa forma, ao criar, especificaremos as suas colunas e quais os tipos de dados que elas irão receber. Nesse caso, um ID e o nome de um usuário, por exemplo, né? Se eu for criar aqui a tabela usuário, correto? Então, lembra lá do nosso modelo relacional? Que eu tinha lá o usuário, né? Eu tinha os atributos, correto? Tinha o tipo e tinha o tamanho. Não lembra? Sim. Que a gente fazia isso lá no relacional? Pronto, aqui a gente já vai estar utilizando, certo? O nosso SQL para fazer isso. Então, eu tenho aqui um create table, certo? Eu vou ter aqui o nome dessa tabela, né? Nome da tabela, no caso a tabela é usuário. E entre parênteses, eu vou ter as especificações, ou seja, eu vou ter os atributos dessa tabela. Então, eu vou ter aqui um ID, né? Do tipo inteiro, vírgula, um nome do tipo varchar com tamanho de 215, né? Aqui ele exagerou no tamanho, né? Eu poderia colocar aqui um tamanho de 45, ficaria suficiente. Beleza, pessoal? Então, ó, create table é o comando SQL. Usuários aqui é o nome da tabela que eu estou criando. E aqui dentro, gente, a gente coloca os atributos, que nem a gente fez lá no nosso modelo relacional. Tranquilo, pessoal? Posso seguir? Então, anotando aí os dois comandos. Não precisa anotar tudo que está no slide, tá? Anota só os comandos e aí depois vocês revisam aí no slide que eu vou passar para vocês. E, aliás, já está lá no Classroom. Podemos seguir? Posso seguir, Lara? Tudo tranquilo? Sim, pode continuar. O Irineu pediu calma. Ixi, tô falando rápido demais, Irineu? Irineu, responde aí, cara. Ah, tá. Beleza? Então, basta vocês pegarem, por exemplo, o nome do comando, né? E aí, na frente, vocês colocam só um exemplozinho que vocês já vão saber o que é, tá? Só para agilizar o nosso serviço. O próximo comando, pessoal, ainda sobre DDL, é o alter, né? É um comando utilizado para alterar essa tabela. Então, eu acabei de criar a tabela, certo? Só que eu quero adicionar uma nova coluna para ela. Então, eu vou adicionar aqui uma coluna, certo? Na tabela usuário. Essa nova coluna vai ser a coluna idade, né? E será criada após a coluna nome, tá? Então, aqui a posição da nova coluna idade é após a coluna nome. É como se eu tivesse uma tabela assim, ó. Eu tenho aqui, certo? O meu ID. Eu tenho aqui o nome. E agora eu vou ter aqui a idade. Tá? Então, como é que funciona? Alter table, né? É o meu comando, certo? Alterar a tabela. Qual tabela? A tabela usuário. ADD, eu vou adicionar, certo? A coluna idade do tipo inteira, certo? Depois da coluna nome. Olha, como o inglês aqui é importante, pessoal. Alter table, usuário, add, idade, né, inteira, after, nome. Depois de nome. Certo? Então, é bem tranquilo, pessoal. Basta a gente fazer a leitura que a gente já consegue entender o que está sendo aqui construído, certo? Então, vamos lá, novamente, alter table, vou alterar a tabela usuário, adicionando a coluna idade, do tipo inteira,
depois da coluna nome. Entendido? Sim ou não? Sim. Sim, Felipe. E enquanto os relacionamentos de um para N para N? Aqui a gente está criando as estruturas do banco de dados, certo? Vamos por parte, tá, meu garoto? Os relacionamentos, como eu disse para vocês, existem aqui eu estou passando essas estruturas, certo? Para vocês entenderem o que significa lá todo aquele script de SQL. Os relacionamentos vêm depois. Lembra que primeiro a gente cria as tabelas para depois confeccionar os relacionamentos. Beleza? Beleza. Tá? Tem diversos tipos de comandos SQL, né? Mas a gente vai trabalhar inicialmente com os mais comuns, tá? Próximo comando é o drop, tá? O drop, ele é utilizado, né, para remoção de uma tabela ou do próprio banco de dados por completo. Se eu quiser apagar um banco de dados por completo, né? Geralmente aquela galera que faz sequestro de dados, né, que eles fazem? Eles fazem um backup do banco de dados, certo? Depois ele dropa o banco de dados do cara. Ele apaga por completo, certo? E aí ele diz o seguinte, olha, sequestrei seus dados, eu tenho seus dados, mas o seu banco de dados atual está todo em branco. Então, ele utiliza esse comando aqui, ele dropa, certo? Drop, ok? Então, o que acontece? Eu posso dropar, ou utilizar o comando drop, né? Diretamente no banco de dados, como eu posso dropar somente uma tabela, tá? Repetindo, dropar, pessoal, utilizar o comando drop quer dizer que eu vou estar excluindo toda aquela estrutura, tá ok? Beleza? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu quiser dropar aqui esse banco de dados, eu vou lá, drop, database, certo? Banco teste, né? Ou escola, ou qualquer coisa que for o nome do seu banco de dados. Sempre lembrando aqui do meu ponto e vírgula, tá, pessoal? Depois, se eu quiser dropar só uma tabela, vamos supor que eu criei uma tabela que eu não queria que ela existisse, certo? Ou depois eu percebi que ela não tinha necessidade, eu vou lá e dou um drop table na tabela usuário, na tabela professor, qualquer coisa. Entendido? Podemos ir para o próximo? Yes ou no? Sim. Beleza pura? Vamos lá. Saindo do DDL, da parte de estrutura, a gente vai agora, certo? Trabalhar com a parte de manipulação desses dados, tá, pessoal? Os comandos de manipulação, tá? O primeiro comando de manipulação que a gente vai trabalhar é o select, certo? Uma declaração select permite a consulta e o retorno de um conjunto de registros de uma ou mais tabelas, beleza? Quando tem diversas cláusulas, olha, isso aqui é muito importante, pessoal, porque um comando ele pode ter uma determinada variação, certo? Aqui a gente está passando para vocês a parte mais básica desse comando, mas ele pode ter a variação, tá ok? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com PHP, eu vou fazer um SQL diretamente no meu banco de dados, certo? Eu vou ter que, por exemplo, trabalhar com a variável dentro desse SQL. Então, por exemplo, se eu tenho aqui... ele deu o exemplo aqui, ó, select campus, né, from tabela. Então, como era que seria? Eu teria aqui, ó, vou selecionar o nome de um usuário. Select nome from o nome da tabela. O usuário. Aí, se eu quiser, enquanto o nome for João, aí eu tenho que utilizar aqui mais uma cláusula, que é o OR. Enquanto nome foi igual João. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Que eu selecione no campo, certo? Nome, certo? Da tabela usuário, enquanto o nome foi igual a João. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai selecionar todos os registros, todas as informações, certo?
de nome, enquanto o nome for João. Entenderam, pessoal? Então, ele vai selecionar, a consulta vai ser em cima somente do nome João. Felipe, se ele quiser trazer tudo da tabela, se ele não se importar com quem é, com quem não seja, ele quer todos os usuários. Então, você utiliza um asterisco. E aí, por exemplo, asterisco vem aqui, ó, select, asterisco from, e aqui o nome da tabela, no caso, usuário. Nisso aqui, ele vai me retornar, certo? Todos os usuários que estão cadastrados no banco de dados. Beleza? Sim, claro, vou escrever aqui no chat. É porque select, aí, nome, from, usuários, or, enquanto o nome foi igual a João. Ok? Então, com esse comando aí, eu consigo procurar todos os nomes da tabela usuário, enquanto esse nome foi igual a João. Então, eu busco todos os Joãos. Eu só procurei os Joãos. Beleza? Se eu quiser trazer todas as informações, certo? Só que somente o nome dos usuários. Como é que eu faço? Aí, gente, eu não utilizaria o OR, certo? Nem isso aqui. E aí eu farei somente essa consulta, ó. Select nome from usuário. Aí vocês devem estar se perguntando, Felipe, eu posso trazer mais de um campo? Pode sim. Então você coloca aqui uma vírgulazinha, nome e, por exemplo, eu não tinha adicionado idade, né? Então eu posso trazer nome e idade desse banco. Aliás, dessa tabela usuários. Compreendido, pessoal? Olha aí como isso também. Isso aí também funciona para tabela? Essa vírgula? E adicionar outra? Não, que ele busca só nessa tabela. Para você fazer uma busca em duas tabelas, você já utiliza outro comando, né? Que é o innerJoin. O innerJoin, buscaJoin. São variações para buscar em tabelas diferentes, mas aí já é outra parada, tá? Vamos primeiro buscar numa tabela só. Tá bom? Beleza, pessoal? Posso seguir? Deu para fixar esse comando select? Deu sim. Pronto. Eu vou passar aqui no final da aula eu vou passar aqui um negocinho para vocês fazerem, certo? Vai ser uma atividade, mas é uma atividade que faz quem quiser, certo? E também não é um desafio, né? Chega de desafio que já tem ponto demais pelos desafios. Mas no final da aula eu passei uma atividadezinha bem legalzinha para vocês conseguirem fixar melhor esses comandos, tá bom? Próximo comando é o insert. O insert, pessoal, é uma declaração, claro, né? Permite a inclusão de um ou mais registros na tabela. Então, o que eu vou fazer? Ó? Insert into, insira na tabela usuário, né? Nos campos ID, nome e idade, os seguintes valores: 1, Maria e 50. O comando acima, pessoal, ele criou um usuário chamado Maria, com idade de 50 anos e com o ID 1, a chave primária 1. Uma coisa, pessoal, vocês sabem o que é case sensitive? Sim ou não? É quando a variável... Maiúsculo, minúsculo. Faz diferença. Então, se eu for, o meu PHP, ele é case sensitive, tá? Então, o PHP, se ele identificar o usuário Maria com M maiúsculo, ele faz login. Agora, se você fizer login com Maria com M minúsculo, ele já não faz mais o login. Por isso que é importante, certo? Você tomar muito cuidado na criação de usuários, por conta do case sensitive, tá? E o SQL
vai de acordo aí com o que o PHP trabalha. Beleza? Deu para entender esse comando aqui de inserir? Ou quer que eu repita? Vou repetir. Ei, Felipe, Oi? o Gilson pediu pra falar que o celular dele tá travando muito. Aí ele vai sair da aula porque ele vai reiniciar o celular dele. Aí ele disse que se não demorar muito, ele vai voltar pra aula. E se demorar, ele não volta, é? É, ele pediu pra avisar aqui. Tudo bem. Vamos lá, mais uma vez, ó. Comando de inserir, pessoal. Nesse comando eu vou dar um insert int. Observem, gente, que o que está de letra maiúscula não sofre variação, porque são comandos, né? São palavras-chave do meu SQL, tá? Esse usuário aqui, ó, é o nome da tabela. Então, ó, insira na tabela usuário nos campos ID, nome e idade, os seguintes valores: 1, Maria e 50. Tá ok? E aí ele vai inserir nesse banco esses determinados valores. Felipe, como é que a gente faz para trabalhar com isso para receber dados de um formulário? Quando você cria um formulário em HTML, o que acontece? Você coloca lá o nome, não é? O input type, não é isso? Estão lembrados? Input type, type do tipo submit, do tipo teste, do tipo mail, né? E dentro do input, ele não tem um negocinho chamado name. Vamos botar o name aqui, né? Como usuário. Não é assim que funciona, pessoal? Vocês estão lembrados, gente? Acho que sim, os campos, né? Oi? São os campos, né? Isso. Aí aqui é o nome do meu campo, tá? Esse nome de campo aqui, gente, ele vai estar recebendo um valor que o usuário vai digitar no HTML. E é justamente esse valor que vem para cá, ó. Então, quando a gente insere no banco de dados, a gente não insere um valor direto. A gente insere, certo? Aqui, discrimina a variável que recebe esse dado, tá ok? Então, quando vocês estiverem construindo aí o sistema de vocês, lembrem-se disso. Quando eu utilizo um insert, esses comandos vocês vão utilizar até o final do curso de vocês, certo? Aqui vocês vão inserir valores. Esses valores, eles podem ser oriundos de variáveis como essa, como o meu campo, tá? Claro que aqui o SQL, ele não insere diretamente do HTML, tá? Ele passa ainda pelo tratamento do PHP, né? No caso, uma variável do tipo post, né? Ou do tipo get. Enfim. Vocês viram PHP? Vocês estão vendo PHP ou eu estou falando demais de PHP? A gente não começou ainda não. Oi? Como é? A gente não começou ainda. PHP. Ah, tá bom. Então, desculpa, eu pensei que vocês já tinham começado. A gente viu um pouquinho no período passado, só um pouquinho. Vocês viram que é uma variável em PHP, ela é um cifrãozinho, nananã. Sim. Variável, while, essas coisas aí a gente viu tudo. A gente viu as estruturas de repetição e tal. Estrutura de parou, né? Só muda a sintaxe. Processos e funções, acho que uma coisa assim. Procedimento e função. Beleza, pessoal. Vamos para o nosso update, né? Então, uma declaração update, ela é uma atualização dos dados de um ou mais registros de uma tabela. Então, o que foi que aconteceu? O select, eu fiz a consulta, certo? O insert, eu inseri um novo registro. E o update, eu vou pegar aquele registro e vou alterar. Como é que eu faço essa alteração? Olha, palavra padrão, update. Vou dar um update na tabela usuário, setando aqui no campo nome, certo? O seguinte valor, Maria Silva, tá? Enquanto o ID for 1, ou seja, ele vai procurar o ID 01, tá? Quando ele achar o ID 01, quem é o ID 01?
né? Aqui, ó, Maria tem 50 anos. Então, o que vai acontecer quando eu der esse comando? O nome do usuário era Maria. Só que agora o nome do usuário é Maria Silva. Certo? Porque ele fez um update, tá? Nessa linha, na linha número 1. Enquanto o ID for 1. Deu para entender? Quando a gente utiliza esse OR aqui, eu vou estar trabalhando diretamente com uma única linha. Porque eu não posso dar update na tabela toda, em todas as linhas. Certo? Porque se eu não utilizo esse OR, eu vou dizer que todos os usuários, certo? Agora vão ter o nome de Maria Silva. E aí estaria errado. Então, o update ele só pode ser dado em uma única linha. Ok? E no caso aqui é a linha número 1. Vocês entenderam, pessoal? Ou vocês querem que eu repita? Felipe, agora que me veio uma dúvida, um negócio que tu falou agora há pouco, sobre o negócio do... para procurar só os nomes João, né? Aí, por exemplo, o usuário, ele não escreveu João do jeito que eu escrevi. Ele escreveu em caixa alta, ou colocou um acento, ou não colocou acento. E aí, o que é que acontece? Aí você vai trabalhar com mecanismos de busca em banco de dados, certo? Por exemplo, um usuário, quando você for cadastrar o usuário, você tem que forçar ele a cadastrar João com J minúsculo, certo? E sem acentos. Você tem que forçar isso lá no HTML, tá? Ok? Você diz que você só pode cadastrar João com J minúsculo. Você força isso a ele a fazer. Se ele não colocar João com J minúsculo, não é um usuário válido, tá? Entendi. Que ajuda na consulta, tá bom? Oi, Jéssica. Tipo, e como é que faz isso? Eu já vi, tipo, por exemplo, quando eu coloco fazer, tipo, alguma coisa no Google. Aí, tipo, sempre tem isso. Coloco sem acento, essas coisas. São máscaras. O nome disso são máscaras que você pode utilizar diretamente no HTML5, né? Só uma pausa aqui no nosso SQL, tá, pessoal? O HTML5, gente, ele já veio implementado para isso, para você fazer algumas rotinas dentro do próprio HTML, sem precisar eu chamar o PHP para validar um usuário, tá ok? Então, o que acontece? Lá dentro do meu próprio input, eu posso fazer um required, certo? Ele não deixa o campo ficar em branco, você só consegue fechar o formulário se o campo estiver preenchido, tá? Eu posso também estar fazendo a aplicação dessas máscaras para quando eu digitar o meu CPF, você vai digitando os números e lá no HTML já vai inserindo automático os pontos e o traço, ou seja, ele força o teu usuário a mandar um arquivo, uma resposta do formulário padronizada. E aí isso, quando o banco de dados recebe, deixa o meu banco de dados íntegro, né? Não tem redundâncias, correto? Deu para entender, Jéssica? Deu. Depois dá uma pesquisadazinha em máscaras para formulários HTML5, tá? E tu dá uma olhadinha. Quanto ao nosso comando update, deu show aí, pessoal? Show. Tchau. Certo, né? Então, eu tenho aqui, ó, mais uma vez, o update na tabela usuário vai setar, né? Vai registrar no campo nome, certo? O valor Maria Silva, enquanto estiver no ID 1, enquanto estiver na linha de número 1. Lembre-se que o ID aqui é a minha chave primária, tá? Então, como é que eu vou identificar isso de uma forma mais consistente? O OR, praticamente, toda vida, geralmente, ele é identificado, né? Ele é utilizado junto com a chave primária da minha tabela. Então, por exemplo, se aqui fosse o código do usuário fosse 1, então aqui não seria ID, seria código, tá? Então, geralmente, eu utilizo a chave primária para identificar e para encontrar essa única linha, tá? Se a Maria Silva, pessoal, não fosse usuário da linha 1, fosse usuário da linha 5,
Então, aqui, ó, update usuário, set nome, o valor que ele quer trocar o nome, né, para Maria Silva, enquanto o ID for 5, no caso, né, se eu tivesse alterado aqui, tá bom? Nos finalmente, pessoal, a gente tem o delete, né? Ora, delete todo mundo sabe que é para deletar, correto? Então, como seu próprio significado já diz, utilizaremos esse comando para excluir dados, né, de uma ou mais tabelas em nosso banco de dados. Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Delete from, certo? Delete da tabela usuário, né? Tudo que diz respeito ao ID 01. Ou seja, enquanto a linha for a linha número 1. Ou seja, o que ele vai fazer? Né? Ele exclui o usuário que tem o ID número 1. Quem é o usuário que tem o ID número 1? Agora, no caso, é a Maria Silva, com 50 anos de idade. Então, esse usuário, ele deixa de existir na minha tabela. Ele não faz mais parte do meu registro. Tá, pessoal? Tranquilinho? Alguma dúvida? Olha aí como a gente já terminou rapidão, hein? Já acabou. Por hoje era só isso. Eu vou só explicar aqui a atividade que eu passei para vocês, tá? Alguma dúvida, pessoal, para mim fechar aqui a gravação, para não ficar tão extenso? Felipe, deixa eu só terminar de copiar, por favor. Não, há dúvidas. Eu vou deixar vocês copiarem, tá? Tô perguntando de dúvidas. Na minha parte, nenhuma dúvida, não. Tranquilo, né? Jamile, deu bom aí, Jamile? Deu certo. Tá certo. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui para vocês? Vou fechar aqui a gravação, tá? Deixa aqui.